Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais tocantes e poderosas da Bíblia. Uma narrativa sobre perda, lealdade e a incrível providência de Deus, mesmo nos momentos mais sombrios. É a história de Ruth, uma mulher cuja fidelidade mudou não apenas o seu destino, mas o curso da própria história da salvação. Nossa jornada começa em um tempo de caos e incerteza em Israel. A era dos juízes. A terra, que deveria ser um lugar de abundância, estava assolada por uma fome severa. Em Belém de Judá, uma cidade cujo nome significa Casa do Pão, ironicamente não havia pão. Diante dessa crise, um homem chamado Elimeleque tomou uma decisão drástica. Ele reuniu sua esposa, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, e deixou sua terra natal, em busca de sobrevivência. O destino deles era Moabe, uma terra estrangeira, do outro lado do Mar Morto. Para entendermos o peso dessa decisão, precisamos lembrar que os moabitas e os israelitas tinham uma história complicada, muitas vezes marcada por conflitos e hostilidade. Deixar a terra prometida para viver entre um povo considerado pagão era um passo desesperado, uma aposta arriscada em busca de um futuro melhor. E por um tempo pareceu que a aposta tinha valido a pena. Em Moabe, eles encontraram o que procuravam: comida e estabilidade. Os filhos de Noemi, Malom e Quilion, cresceram e se estabeleceram naquela nova terra. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma prática que na época era vista com desconfiança por muitos em Israel. Uma se chamava Orfa, e a outra, a heroína da nossa história, Ruth. A família parecia estar reconstruindo sua vida, tecendo novos laços em um lugar distante de casa. Por cerca de 10 anos, eles viveram ali, em Moabe, mas a tranquilidade que buscaram estava prestes a ser despedaçada, de forma trágica. A primeira sombra caiu sobre a família, com a morte de Elimeleque, o patriarca. Noemi ficou viúva em uma terra estrangeira, mas ainda tinha seus 2 filhos para ampará-la. Contudo, a tragédia não parou por aí. De forma inexplicável e dolorosa, algum tempo depois, Malom e Quilion também morreram. Imagine a dor de Noemi. Ela não era apenas uma viúva, mas agora uma mãe que havia perdido seus 2 únicos filhos. Ela estava completamente sozinha, longe de sua pátria, sem marido, sem filhos, restando-lhe apenas a companhia de suas 2 noras, Orfa e Ruth, que também eram jovens viúvas. O luto e a desolação tomaram conta da vida daquela mulher. Tudo o que ela havia construído, toda a esperança que a levou a Moabe, havia se transformado em cinzas. Em meio a essa profunda amargura, uma notícia chegou aos seus ouvidos. Um pequeno raio de esperança vindo de longe. Ela ouviu dizer que o Senhor, em sua misericórdia, havia visitado seu povo em Judá, e a fome finalmente havia terminado. Havia pão novamente em Belém. Essa notícia despertou em Noemi um desejo profundo de voltar para sua terra, para seu povo, para o lugar onde ela pertencia. Ela decidiu fazer a longa jornada de volta a Belém. Orfa e Ruth, suas noras, começaram a viagem com ela. Elas caminharam juntas por um tempo, 3 viúvas unidas pela dor, deixando para trás a terra que lhes deu e tirou tanto. Mas em um determinado ponto do caminho, Noemi parou. Com o coração pesado, ela se virou para Orfa e Ruth. Ela olhou para aquelas jovens mulheres, que haviam perdido seus maridos, seus filhos, e sentiu um misto de amor e responsabilidade. Ela sabia que o futuro delas em Israel, como viúvas moabitas e estrangeiras, seria incerto e difícil. Com a voz embargada pela emoção, ela lhes disse: voltem, cada uma para a casa de sua mãe. Que o Senhor seja tão bom com vocês como vocês foram comigo e com os meus filhos, que já morreram. Que Ele lhes dê a bênção de encontrarem segurança, cada uma no lar de um novo marido. Então ela as beijou em despedida. O ar se encheu de choro. Era um momento de profunda dor e amor. Orfa e Ruth, no entanto, protestaram: não, nós iremos com você para o seu povo. Elas não queriam abandoná-la. Mas Noemi, com uma lógica dolorosa, insistiu. Ela argumentou que não tinha mais nada a oferecer. Ela era velha, não teria mais filhos para que elas pudessem se casar. O futuro com ela era um beco sem saída. Voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Seria mais amargo para mim do que para vocês, pois a mão do Senhor se levantou contra mim. Diante da insistência de Noemi e da dura realidade de suas palavras, Orfa
tomou sua decisão. Com muitas lágrimas, ela abraçou sua sogra, deu-lhe um último beijo de despedida e iniciou o caminho de volta para Moabe, para seu povo e seus deuses. Foi uma escolha compreensível, uma decisão lógica, mas Ruth não se moveu. Ela ficou ali, parada, observando sua cunhada partir, mas seu coração estava firmemente ancorado ao lado de Noemi. Noemi olhou para ela e tentou mais uma vez. Veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses. Vi como ela estava na prática, liberando Ruth de qualquer obrigação, oferecendo-lhe a chance de recomeçar. E foi nesse momento que Ruth proferiu uma das declarações de lealdade mais extraordinárias de toda a Bíblia. Suas palavras ecoam através dos séculos com uma força incomparável. Ela olhou nos olhos de Noemi e disse: Não me peças para te deixar e me afastar de ti. Aonde quer que fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor se outra coisa que não a morte me separar de ti. Isso não era apenas uma promessa de companhia, era um pacto. Ruth estava renunciando a tudo o que conhecia. Sua terra, sua família, sua cultura e até mesmo seus deuses. Ela estava abraçando o povo de Noemi como seu, e mais importante, o Deus de Noemi como seu Deus. Era uma conversão de coração, uma demonstração de fé e amor incondicional, que ia muito além dos laços de parentesco. Ela estava escolhendo um futuro de incertezas ao lado daquela mulher amargurada, simplesmente por lealdade e amor. Diante de uma determinação tão firme, Noemi percebeu que não adiantava mais insistir. Ela se calou, e assim, as duas mulheres, uma idosa e amargurada, a outra jovem e cheia de uma fé resoluta, continuaram sua jornada juntas. Em direção a Belém, a chegada delas na pequena cidade causou um grande alvoroço. Depois de uma década, Noemi estava de volta, mas não era a mesma mulher que havia partido. As mulheres da cidade se reuniram, surpresas, e perguntavam umas às outras: É mesmo a Noemi? O nome dela, que significa agradável ou doçura, parecia não combinar mais com a figura sofrida que viam diante delas. E Noemi, com o coração transbordando de dor, respondeu: Não me chamem mais de Noemi. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Mara significa amarga. Ela continuou seu lamento. Eu saí daqui cheia, com marido e filhos, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Por que me chamam de Noemi? Se o Senhor se opôs a mim, e o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Noemi só conseguia enxergar sua dor, sua perda, o vazio em sua vida. Ela acreditava que Deus a havia abandonado e punido. Ela não conseguia ver o tesouro que caminhava ao seu lado. Ruth, a moabita fiel. Ela não tinha ideia de que mesmo em sua amargura, Deus já estava tecendo um plano maravilhoso de redenção. O capítulo termina com uma nota de esperança. Um detalhe que parece pequeno, mas que é crucial para o resto da história. Diz o texto que elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Um tempo de provisão, de trabalho, de oportunidade. Enquanto Noemi via apenas o vazio de sua vida, Deus já estava preparando o campo, onde a semente da redenção iria brotar. Elas chegaram em um momento de desespero, mas também no exato momento em que a providência divina começaria a se manifestar de forma surpreendente. Essa primeira parte da história de Ruth nos ensina sobre a soberania de Deus em meio ao sofrimento. Nos lembra que, mesmo quando nos sentimos como Noemi, amargurados e vazios, Deus está trabalhando nos bastidores. E nos mostra o poder de uma lealdade radical, de um amor que escolhe ficar, mesmo quando tudo parece perdido. O que acontecerá com essas duas viúvas em Belém? Como Deus transformará a amargura de Mara em alegria? Essa é a história que continuaremos a explorar. A jornada delas está apenas começando. Obrigado por assistir. Se você se emocionou com essa história de fé e lealdade, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder a continuação. Até a próxima.